Então nós vemos lá, por exemplo, judeus lá nas ruínas do templo, né? Eles estão olhando para pedra, pedrinha. Eles não estão olhando para a verdadeira rocha. Pode até parecer pedroso, né? Muro inabalável, mas é pedra, pedrinha. É o que eles têm. Mas nós estamos olhando para a verdadeira rocha. A verdadeira rocha. E, então a igreja foi comprada não com ouro ou prata, mas com o sangue do Cordeiro. E essa moeda para comprar foi a obediência de Jesus ao Pai, para dando a minha vida e obedecendo a todos os mandamentos e sendo santo e puro, ele se tornou maldito. Aí ele se tornou maldito no nosso lugar. Ele assumiu as nossas imundícias, ele assumiu as nossas impurezas. Todos os nossos pecados foram lançados naquilo que colocaram na pessoa de Jesus. E então, ele, sendo santo e puro, nos deu a santidade, nos deu a purificação. E nós que éramos impuros, pecadores, nós demos a ele os nossos pecados. Olha que amor. Quem poderia fazer isso? Quem tem um amor como esse? Só ele. Não dá para compreender. Então, Jesus revelou que ele é o noivo, revelou que ele veio buscar uma noiva, revelou que ele quer uma noiva e tudo, mas revelou também que ele queria subir. E a noiva iria ficar na face da terra. Então era costume, lá na época deles, era costume, ao se formarmos ao noivado, um compromisso de casamento, então ficar designado um amigo do noivo para cuidar da noiva até o casamento. Para cuidar até o casamento. Então Jesus falou que ele ia subir, mas ele enviaria outro, igualzinho a ele. Igualzinho a ele, não é isso? Depois ele vai dizer que apresentou por muitas provas incontestáveis. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, apareceu durante 40 dias e 40 noites, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Isso depois que ele ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. E ele passou 40 dias falando, ensinando a respeito das coisas do reino de Deus. E ele apareceu, era na pessoa com aparência diferente, hora com outra, que era para a gente poder aprender a identificar no irmão, na irmã, Jesus. Era para a gente aprender a identificar, não na aparência dele, mas na pessoa dos irmãos, a pessoa dele. Discernimento de que Jesus está em você. Quando olhar para você, você não deve estar vendo você com seus defeitos, com suas dificuldades, com a sua dúvida, vai ver tudo que você quer. A ovelha é o cavalo da salvação. Hein? A ovelha é o cavalo da salvação. Eu gosto do seu pastor. Então eu tenho que olhar para você e ver Jesus em você, não você com seus. Porque se eu ver você e me relacionar com você, você vai ser mais digno de ti, vai me decepcionar mais digno de ti. Mas se eu vou ver Jesus em você, eu vou te amar sempre e não vou ver seus defeitos, não vou ver sempre Jesus. E aí nunca você decepciona. Por mais que você me entristeça, por mais que acontece marido e mulher, por exemplo, entristece com o outro e aquele negócio tudo, mas se eu estiver vendo a minha esposa, se eu estiver vendo Jesus, eu vou amá-la do jeito que ela é e vou ser paciente com ela do jeito que ela é, porque Jesus está nela, eu não quero perder Jesus. Porque perde o relacionamento com Jesus. Então, Jesus aparecia em formatos de pessoas diferentes, né, para a gente aprender isso. Uma vez nós estamos numa fazenda em São Gotardo, e aqueles operários trabalham na terra lá, e tudo sujo, aquele negócio tudo, e no meio deles tinha um lá, o pastor Cláudio ministrando lá, e as pessoas testemunhando, eu tirando foto, filmando, e no meio deles, eu olhei para um operário daqueles, estava lá sentadinho no meio lá, mas havia tanta paz, que Jesus fala que onde estiver 2 ou 3 no meio dele, ali ele estará com a gente. Não é isso? Ali ele estará com a gente. Eu creio que ele está aqui com a gente. Né? Porque nós estamos aqui falando dele. Mas havia tanta paz na expressão daquele operário que eu comecei a tremer. Eu comecei a ficar
entrando na nossa praia, quando entrando na nossa divulgando a mensagem da salvação, e ela vem se alegrando com a gente. Porque na operária tinha uma paz, todo mundo conseguia ver em um outro Jesus. Tá? Então, assim, Ele está. Ele pode vir, pode aparecer, pode estar no nosso meio e esse tipo de pessoa. Ele está em espírito, isso é verdade. Né? Ele está em espírito, né? O Espírito Santo está no nosso meio. Mas ele pode também estar fisicamente, a gente chama isso de teofania, que é manifestação física. É isso? Não pode, ele não pode fazer qualquer coisa. Então, ele diz para eles ficar em Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai, né? Que eles ouviram. Então, aí ele diz o seguinte, porque João, na verdade, batizou com água. Isso é o apóstolo, depois de João Apóstolo, falando de João Batista. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o amigo de Jesus, o amigo do noivo, é o Espírito Santo, que veio habitar em cada um de nós, não mais ao nosso derredor, como acontecia com Davi, como acontecia com Moisés, né? Com Noé, mas agora o Espírito Santo vem habitar dentro de cada um de nós. Está habitando em cada um de nós e nos guarda. E Ele que guarda a noiva, Ele que ensina o caminho, Ele que revela Jesus, Ele que ensina a vida de Jesus, que glorifica Jesus em nós e por nosso bem. Então Ele é o selo, Ele é a garantia, Ele é o cheque calção, né? Que garante que quando Jesus vier buscar a sua noiva, aqueles que são deles jamais se perderão. Não é por obra nossa, irmãos. Não é por obra nossa, nem boa nem ruim, mas é por causa do Espírito Santo que está em nós. Nós seremos levados. Então, todos que foram aqui aceitam Jesus devem buscar o batismo com o Espírito Santo. Devem buscar. O batismo é outra coisa. A concessão do Espírito Santo a cada um que crê em Jesus é automática. Ele vem, ele creu mesmo, o Espírito Santo vem e habita nele. Independente de ser batizado ou não com o Espírito Santo. O batismo é outro propósito. O batismo é para que ele tenha autoridade, poder, unção para falar de Jesus para as pessoas. Então, mas a salvação dele, ele creu e ele vai morar lá no meio do grupo, numa ilha lá do Rio Amazonas, sozinho. O Espírito Santo está nele, ele não precisa do batismo do Espírito Santo, porque está lá sozinho, não vai falar para ninguém, não vai falar nada, mas o Espírito Santo está nele e ele vai subir. É porque às vezes chega, igual lá na igreja, eu sou intercessora, não sexta não. E às vezes tem pessoas que chegam assim, no final, tem oração em posição de mãos e ungir, né? Aí tem pessoas que só chegam perto da gente e já caem no chão, pela presença de Deus que veio nas nossas vidas. Tá? E já tem pessoa que perguntou como que é isso? Aí eu digo, intimidade com Deus. Mas se não tiver intimidade com Deus. E às vezes tem pessoas que falam assim, como que é isso do Espírito Santo? Então, eu sempre digo que tem que buscar conhecer. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo é para que cada um que é batizado com o Espírito Santo receba o poder para testemunhar, para orar, para abençoar, para falar de Jesus, para glorificar Jesus. Vocês vão ver isso com mais clareza no curso pastoral da universidade. Ele vai falar bastante sobre o batismo do Espírito Santo. Tá? Então, eu estou falando aqui agora que realmente o Espírito Santo veio em nós, está conosco, como garantia da nossa salvação. Ok? Então, ele é o amigo do noivo, ele nos guarda até que o noivo venha receber a sua noiva. Né? Até
ali vem a questão do batismo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Né? E a história da igreja dizia assim: e vem até os confins da terra. E vem, vai por toda a terra, até o último ponto mais remoto da terra. Aí a igreja chega lá, a pessoa de Jesus, a mensagem do Evangelho chega lá. Aqui por coincidência nós temos confins aqui pertinho, né? Pertinho da gente, está os confins da terra. Então, para ser testemunha, o batismo é para sermos testemunha. Precisamos do batismo. É isso? Então, a igreja, como conhecemos, a igreja apostólica, vinda plenitude dos tempos. Então, aí, antes dessa chegada, essa plenitude dos tempos, nós tivemos uma diminuição de vários povos, para que essa plenitude fosse sendo formada. Então, por exemplo, os gregos, o Império Grego, eles prepararam o mundo com uma língua universal. O Império Grego, na pessoa de Alexandre, de Filipe, seu pai, depois de Alexandre, depois dos generais que vieram depois dele, tinham como meta, como propósito, como filosofia, de levar a sua língua a todos os povos. Quando eles chegassem, eles implantavam o que o grego fosse falado, fosse a língua falada para o grego. Com isso, o grego então começou a ser falado e conhecido no mundo civilizado daquela época. Quando o Império Grego foi, eles começaram a aprender e falar o grego, além da sua língua local. Então, essa é uma contribuição importantíssima. A presença de uma língua universal em que todos entendessem. Uma filosofia, o conhecimento, o intelecto, ou seja, eles eram muito filósofos, eles gostavam muito de pensar nas coisas transcendentais, nas coisas da mente, da alma, e desenvolver filosofias a esse respeito. Então, isso é muito importante para que eles pudessem realmente ter um pouquinho de compreensão, ou seja, aquele desejo de conhecer algo superior, que eles não sabiam explicar. Então, essa filosofia vinha para buscar esse algo superior, para explicar esse algo superior transcendental. Mas havia um vácuo espiritual. Eles tinham muitos deuses. Havia esse vácuo espiritual que eles não sabiam resolver essa questão. Os romanos, depois dos gregos vieram os romanos, não é isso? O Império Romano. Então, o Império Romano implantou a segurança das comunicações e segurança dos transportes. As caravanas já podiam viajar com mais segurança porque haviam bases do exército romano em vários pontos ao longo da estrada principal, ao longo da rodovia. Então haviam soldados protegendo. Então havia muita segurança nesse sentido. Por isso as caravanas das viagens eram mais seguras. Havia ladrões, mas então chamada Pax Romana. É isso? A ideia de uma organização universal, ou seja, eles implantaram essa figura de que havia uma organização universal com um ponto central, um comando central. O exército romano era muito bem organizado, muito bem estruturado e obedecia a ordens. Né? Isso é uma contribuição importantíssima. Mas havia um vácuo agora material e também espiritual. E os judeus? Que contribuição que os judeus deram para preparar a plenitude dos tempos? Nas sinagogas eles ensinavam monoteísmo e esperança no Messias. Essa é uma contribuição importantíssima. Monoteísmo, porque todos os povos tinham vários deuses. Eles tinham Deus para a agricultura, Deus para a chuva, Deus para a saúde, Deus para a fertilidade, Deus para a guerra, Deus de todo tipo, todos os povos tinham vários e vários deuses. Então, qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus mais poderoso? Já os judeus, na pessoa veio desde Abraão, que por sua vez veio desde Noé, né? Tinha um Deus só. Desde Noé havia essa linha doutrinária da existência de um Deus só chamado Senhor, ou Yahvé, Jeová, né?
sempre permaneceram nessa linha, eles nunca se misturaram. É claro que havia momentos da civilização, da sociedade deles lá, em que eles acolhiam esses vários deuses e adoravam esses vários deuses. Mas o Jeová, Yahvé, estava presente. Estava presente. Quando os profetas vinham e profetizavam arrependimento, para que eles fossem sarados e curados, para que não houvesse tribulação, então eles reconheciam que somente Yahvé era Deus, somente o Senhor era Deus. Então, essa linha do Deus único, quando eles foram levados cativos por Nabucodonosor, eles ficaram sem um tempo e eles precisavam reunir para estudar a palavra de Deus, os profetas, o Pentateuco que vocês começaram a ver hoje. Eles estavam no local para estudar isso. Então se criou a figura das sinagogas, que eram templos como esse aqui, por exemplo, onde chegasse 10 lá, todo sábado, todo sábado, eles se reuniam para estudar. Chegavam lá, a partir de 10, quando tinha 10, eles já começavam a estudar a palavra. No mínimo 10, começavam a estudar a palavra. Né? E orar, e brincar, e passar o dia dessa forma. Então, sinagogas. E a esperança da vinda do Messias, um resgatador, um salvador. Alguém que eles sempre esperavam. E desde a promessa que Deus fez para Adão e para Eva. Eles estavam sempre esperando a vinda desse Messias. Um sistema ético forte, baseado na palavra de Deus, né? Um senso de justiça. Eles eram muito justos nessa questão. O que é seu, o que é meu, é meu. Olho por olho. Isso era a justiça. Está certo. Se eu for meu olho, você quebra meu dedo, porque você. Esse sistema ético é muito sistemático, não tem nada a ver. Não. A ética é o relacionamento justo entre as pessoas. Entende? Mas Jesus veio mais tarde e fala assim: está escrito, olho por olho. Eu, porém, vos digo: se a vossa justiça não exceder em muito, não um pouquinho, não, em muito, a dos escribas e fariseus, né? E aí, se alguém te bater numa face, mas também se você seguir sem medida. Não, isso é bom. Porque já que se eu sei que se eu for seu, você vai curar o meu, então não for o seu. Essa é uma questão da. Não, não ia te matar. Não ia te matar, não sei guerra, né? Não sei guerra, mas por nada eu ia te matar, não. Você ia me matar depois. Você não, os seus descendentes iriam me matar. Com justiça, eles iam me prender e falar: joga a pedra dentro. Né? Então, por causa disso, havia paz entre os vizinhos, entre eles havia paz. Eu fui o outro chiquinho. Com justiça, ele ia me prender, amarrar e botar o chiquinho então não ia curar o outro chiquinho. Mas é por isso que tem que ter claro, né? Porque sabe que curou o olho, pode curar o olho. Por isso que tem tanta criminalidade no dia de hoje. Mas Jesus é muito além. Porque nós não obedecemos a Jesus. Porque ele vai muito além. Né? Se bater na minha face, eu tenho que me humilhar e falar: eu te perdoo. A pessoa é injustiçada com uma fé. Será que Deus é justiça? É Deus ele faz a justiça. É Deus ele faz. Deus é justo. Né? E se ela curar meu olho? E ela arrepender? Nem precisa pedir perdão para Deus, pedir perdão para Deus, Deus perdoa. Por isso que o coração da palavra Deus perdão é distinto. Depende é salvo. E eu vou ter que abraçar essa pessoa. De coração. Né? Tem que arrepender. Nem é salvo. Até na última hora, a esperança já é Perdoado. Porque Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar todos. E não é por obra.
Aí eu, Senhor, eu posso ser salvo porque ele dizer o Deus. Não, isso é obra. Deus quer salvar é por fé. É fé. Ou seja, eu tenho fé que Ele pagou pelos meus pecados. Por eu distinto, eu estou arrependido, eu tenho fé que Ele já pagou por esse mal que eu fiz aí. Né? Então não é por obra. Se eu posso indenizar isso aí, pudesse subir. Né? Não, mas aí você tem que pagar para você. Além do preço, tem que pagar, né? Então não é por obra, é por fé. E Deus quer salvar a todos. É difícil você escapar de Deus. Olha, é praticamente impossível você lutar com Deus e vencer. Imagina assim, quando Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ficar só com a parte do caminho, né? E aí ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele diz assim: eu sou o caminho. E você só chega a Deus se você entrar nesse caminho. Então ele é o caminho. Imagine então o seguinte: que ele é uma escada rolante subindo até o céu. Ok? Você entra na escada rolante. Você não precisa fazer nada. É que a escada te leva para o céu. Entra nessa escada. Ela te leva até o céu. Você entra. Você está dentro. Ele entra. Você está dentro e você entra também. Não é isso? Aí você fala assim: mas eu não quero ir para o céu, não quero. E aí você tenta descer e descer a escada rolante. Já viu como é difícil você voltar na escada? Ela está subindo, você não quer mais, você quer voltar atrás. Já viu como é difícil? Não é isso? Mas aí ele quer te salvar. Aí você esforça para sair fora da escada, né? Para descer rápido, volta para correr para a escada, mas ele quer te salvar. O que é fácil? Acelera a velocidade. Mais do que a sua capacidade de sair dela. Está entendendo? Ele é o caminho. Você não precisa fazer nada. Se você estiver em Jesus, não precisa fazer nada para poder entrar no céu, porque essa escada vai indo, vai até o trono. Se você quiser sair fora dela, você vai ter que voltar e começar a descer correndo. Só que ele quer te salvar. Aí ele acelera a velocidade dela. Ele é o caminho. Ele quer te salvar. Claro, se você quiser rejeitar, você pode. Mas é difícil isso, porque ele vai fazer de tudo para te convencer. E se você for filho dele, filho do Senhor, filho de Deus, né? Se você quiser sair fora, sair do jeito que ele vai fazer bandaneira, vai fazer coisa errada, vai roubar, vai corromper, vai fazer tudo errado que você imaginar que você quiser, mas você é filho dele. Ele vai vir e vai te disciplinar. Vem de disciplina. E disciplina até você reconhecer. Ah, não, Senhor. Me leva, Senhor. Hein? Dados. Então, até se falar, chega-se, para de lutar com o Senhor, porque eu não consigo te vencer, então não deve. Não é isso? Então, o sexto ético dos judeus, o Antigo Testamento, real, presente, a história real do livro deles, era a história deles, dada por Moisés, dada pelos profetas, dada por Davi, por Salomão, então estava ali e era presente, existia mesmo, que era uma forma de manter a unidade entre os judeus. Entende? A circuncisão, ou seja, mantinha os judeus unidos naquele processo, entende? Então, e finalmente, a lei encerrava todas as desobediências, ou seja, eles tinham uma lei obrigatoriamente que eles tinham que cumprir. Essa lei era a salvação deles. Se alguém cumprisse a lei, 100% dela estava salvo. Então eles tinham aquela lei que vigorava entre eles. A lei era para os judeus, não era para os romanos, não era para
A Bíblia diz que Deus encerrou a todos na desobediência. Então a lei encerrou todo mundo na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Isso é maravilhoso. Ou seja, na desobediência, Deus colocou toda a humanidade na desobediência, porque a lei mostrava o quê? Que você está condenado. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então estava em desobediência. E aí o que acontecia? Ele falou assim: eu preciso de um resgatador, eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que venha e me tire dessa vida. Então Deus usa de misericórdia para com todo mundo, tirando todos aqueles que querem, clamam pela salvação através da misericórdia, através da sua lei. José, e a lei ali são 603 regras, não é isso? Ou mais, não sei. E se deixasse de cumprir qualquer uma, estava lascado. Pessoal. Exatamente. Porque às vezes a gente confunde só com os 10 mandamentos, não quero atrapalhar, mas né, porque acha que a lei são aqueles 10 mandamentos da lei dos judeus, mas na verdade são mais de 600. São mais de 600 ordenanças. Né? E a lei é interessante porque quando o Senhor lá no Monte Sinai deu a lei para Moisés, ele próprio preparou e escreveu a lei, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. 2 tábuas apenas. Né? Naquelas 2 tábuas estavam os 10 mandamentos. Ele dá para Moisés desce, o povo estava em pecado, Moisés quebra, né? E Deus fala assim: Moisés, prepara outras 2 tábuas de pedra e traz aqui que eu vou escrever de novo para você. Moisés leva 2 tábuas lá. Por que 2 tábuas? Por que 2 pedras? Não poderiam ser 10? Uma para cada mandamento? Ou uma só, os 10 escritos em uma só? Né? Ou 5? 2. Porque Deus já estava revelando ali que na verdade são só 2 mandamentos. Os 10 se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a 2 mandamentos. Aleluia. E você pode consolidar um só, que é amar. Amor. A palavra diz, né? Deus é amor. O Senhor é amor, Deus é amor. Então, é Deus, nós não temos outra forma de sair fora, não tem outra maneira de sair fora. É amor. Por isso que é tão importante que a gente se conheça aqui, eu faço essa brincadeirinha, para a gente se conhecer, a gente aprender a amar, aprender. E agora é servir. Amor é servir, é dar preferência ao outro, é abençoar ao outro, né? É colocar o outro acima da gente mesmo. O contrário de amor não é ódio. O oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é egoísmo. Não, é egoísmo. Porque o amor, se eu amo a mim mesmo, eu não estou amando o Chiquinho. Eu amo mais a mim do que a você, Chiquinho. Então isso significa o quê?